No vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre decalagem de diagramas. Na verdade, o mais correto ali no lugar de falar de diagrama de esforço é você falar em decalagem de tensões de tração. Na verdade, é isso que a gente faz. Decalar um diagrama de tensão de tração. E por que é tão importante? Primeiro, você tem que entender que todo o processo de decalar um diagrama consiste em você definir o tamanho das barras e, o mais importante, o quanto você precisa ancorar. Eu me arrisco a dizer, e talvez você vá concordar comigo, que esse assunto de decalagem é um dos mais cinzas, né? Estão ali no conjunto dos assuntos que às vezes não é tão explorado, principalmente entre nós engenheiros civis. Bom, você está vendo aqui na tela comigo, é uma coisa que eu preciso te relembrar, que nós fizemos lá, quando você está calculando sua estrutura, você primeiro faz a formulação lá da flexão, inclusive usando a hipótese das seções planas, né, em todas as suas formulações. Tem lá uma zona acima da linha neutra em compressão, aqui no caso do momento positivo, e abaixo da linha neutra a zona de tração, de tensões de tração. E aí você faz o equilíbrio do binário e chega lá na formulação de flexão. Quando você faz o cálculo lá do cisalhamento, você já utilizou, na verdade, um modelo de treliça. E o que a gente faz na prática? Na prática, o que nós meramente fazemos é calcular ali o banzo tracionado, né? É como se assim, não houvesse, gente, uma compatibilidade entre as deformações e as tensões que acontecem no modelo de flexão simples para o cálculo da tração e o modelo do efeito cortante, ali do cisalhamento. Então, existindo diferença entre essas duas formas de calcular a minha peça, né? Porque afinal de contas, os esforços são diferentes, mas a peça é a mesma. Existindo essas diferenças, eu preciso ter uma concepção ali que cria uma concordância entre esses dois modelos. E aí vamos lembrar algo extremamente importante, né? Então eu tenho lá a minha viguinha, né? Imagina a minha viga de concreto ali biapoiada, sujeita a um momento positivo. Lembrando, né? Eu tenho nessa linha amarela que você está vendo na tela, como se fosse a linha, você vai achar que é a linha do momento, mas a rigor, de novo, a gente não faz decalagem do esforço de flexão, o que a gente faz é a decalagem da tração, a gente precisa compatibilizar a tração. Na hora que eu pego, se eu lembrar aí de resistências materiais, a tensão normal devido à flexão, ela é função direta da flexão, então na prática a gente confunde isso e trata como se fosse a mesma coisa, né? Fala muito em decalagem de diagrama, como se fosse a decalagem do diagrama de momento. Preciso só deixar isso claro, porque a gente fica falando em decalagem de diagrama, mas a rigor decalamos as tensões de tração. Bom, na hora que eu vou colocar dentro desse diagrama nessa linha amarela, eu vou colocar agora, inserir as tensões de tração que são geradas no modelo da treliça de Ritter-Moch. E aí ela vem como valores de tração assim em escadinha. O que é que você nota? Que os máximos em cada trecho ali do banzo tracionado, eles concordam entre si. No entanto, não há ali uma concordância perfeita real, uma vez que na treliça eu tenho tensões de tração constante em cada trecho do banzo. A resultante do banzo tracionado no modelo de treliça apresenta ali descontinuidade nesses nós que eu estou mostrando para você dentro desses círculos brancos, né? Então, fora de um nó, a resultante ali acaba sendo superior, né, ou igual em alguns trechos. Então, para compatibilizar esses modelos, né, ao longo da tensão nesse comprimento AL, para compatibilizar esses modelos aí, um modelo de viga com um modelo de treliça, a gente deve adotar, como você já está acostumado, a situação mais desfavorável de tração ali na barra e aí fazer a continha desses pontos, fazendo ali a concordância entre eles. Essa distância que a gente está marcando aí no diagrama, ela já é dada no item 17422 da NBR 6118, tá? Essa distância, o AL aí, que é o trecho que nós vamos compatibilizar, ele é em função da altura útil do valor do cortante, mas ele nunca pode ser menor do que 0,5D, tá? Quando eu for fazer essa compatibilização já já. Se você utiliza um software que nem o TQS, esse valor é, na verdade, de 0,75D, a menos que você tenha alterado. Normalmente o default, a depender da sua versão de TQS, você vai ver que o seu default é 0,75D, tá? Nessas circunstâncias, pessoal, o que é que significa eu decalar meu diagrama ou eu deslocar esse meu diagrama, né? Decalar é um termo da aeronáutica que significa exatamente deslocar. Eu tenho que criar, a partir do vértice dessa distância L, eu tenho que criar um diagrama, que é esse diagrama tracejado, que vai ser o diagrama de fato das tensões decaladas. Então, na hora que eu for
tratar os comprimentos da minha barra e as minhas ancoragens, eu vou tratar pelo diagrama decalado e não diagrama original. E por que isso? Porque assim eu consigo garantir que a minha barra está cobrindo e ancorando-se para suprir toda a necessidade que eu tenho de efeito de tração. Lembrando que eu estou pegando a situação mais desfavorável, ou seja, o extremo do que é a tensão de tração em cada trechinho verde, a partir do ponto de contato com o trechinho amarelo. Eu faço o cálculo das armaduras pelos máximos em cada seção, depois ligo esses diagramas pegando os extremos de cada ponto das tensões de tração. E isso é importantíssimo porque na hora que eu vou, por exemplo, aqui para uma viga que tem um vão e um balanço, eu posso ter aqui um diagrama amarelo, esse diagrama amarelo representando as tensões de tração, mas na verdade eu vou dar uma distância AL de cada ponto desse diagrama na horizontal, como você está vendo aqui. Essa distância AL no mínimo 0,5D pela norma, 0,75D pelo seu programa, provavelmente. E aí é a partir desse diagrama que eu efetivamente vou calcular os meus comprimentos de barra. Uma coisa importante aqui para nós que vem direto da norma, tá? As linhas contínuas são, obviamente, as tensões de trações aí gerado pelos momentos, né? E após o cálculo que eu fizer da área da armadura lá de flexão, obviamente, você já está acostumado. Você calcula a flexão, acha o AS, define a bitola e o número de barras. Eu vou usar o diagrama da decalagem para saber onde é que eu vou ancorar minhas barras. Só um ponto importante, a norma, gente, ela exige um AS mínimo no apoio, tá? Em geral, é isso que você tá vendo aqui nessa nota de rodapé, né? É 1/3 ali, se o AS do vão, né, e se o momento do apoio for nulo ou negativo, e de valor absoluto é menor do que 0,5 do momento do vão, e é maior ou igual que 1/4 se o momento do apoio for negativo e de valor absoluto maior do que 0,5, ou seja, metade do momento no vão. Que é um conselho de vida, assim, aprende que é 1/3, né? Então, assim, eu vou ancorar no apoio no mínimo 1/3 das barras. Que às vezes o programa já vai fazer isso certinho, né? Mas às vezes você tá na obra, precisa ali armar uma viga rapidinho, você ficar decorando essas regras é mais complicado. Então a dica que eu dou é, aprende logo que é pelo menos 1/3 das barras é bom estar ancorado, tá? Um aviso rápido e importante aqui para vocês. Estão abertas as inscrições à nossa pós-graduação em estruturas de concreto protegido. Se você é engenheiro civil, quer atuar com mais segurança e confiança e ter um título de especialista em projeto e execução de estruturas de concreto protegido, essa é a tua grande chance. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá para você ter acesso a todas as informações da nossa pós. Agora volta aí pro teu vídeo. Calculei aí o meu 1/3 do meu vão máximo, né? Do AS máximo que vai lá pro apoio. Eu então agora vou usar o meu diagrama para fazer o corte das barras. Então aqui é onde você realmente tem que anotar tudo que eu vou falar. Passo 1, vou pegar meu diagrama, a minha viga, calcular a L e fazer a decalagem do diagrama. Passo 2, eu preciso decidir o número de camadas que eu quero armar a minha barra. E por quê? Porque na hora que eu digo que eu quero armar em 3 barras, eu divido o diagrama em 3 partes, que é essa linha tracejada branca. Quando eu divido em 3 partes, é porque eu vou ter ali 3 camadas. Se eu divido em 2 camadas, né, eu vou dividir lá em 2 partes. Ou seja, eu preciso decidir o número de camadas que eu vou fazer minhas armaduras. Lembrando que até o fim desse vídeo eu vou fazer um exemplo aqui manual contigo, tá? Passo 3, né? Nesse passo 3, eu vou dividir lá o diagrama no número de camadas de interesse. A barra passa do diagrama para contar esse meu LB, que é o comprimento de ancoragem, a partir da face do elemento, certo? Então, ó, na hora que eu dividir aqui, eu agora vou descer cada uma das minhas barras. No ponto, você tá vendo o quê? Que é no ponto de encontro com o meu diagrama decalado. Então, vamos aqui ter muita calma para você entender essa parte aqui, né? Dividir aqui porque eu quero em camadas, ó. Vou até botar uma cor verde, né, para não confundir. Dividir aqui porque eu quero em 3 camadas, vou ter 3 conjuntos de barras, então dividir em 3 camadas literalmente iguais, tá? Então essa distância aqui, essa distância aqui e essa distância aqui são iguais. Estendo na horizontal, pessoal, a minha barra até onde ela encosta no meu diagrama aqui decalado. Enson, por que aqui no ponto B você não puxou a linha a partir do diagrama decalado, né? Nesse B à esquerda? Porque você vai ver já já que o pilar começa bem aqui, tá? Então, como já está entrando no apoio, eu não preciso fazer que minha barra decalada encoste no diagrama, porque já vai estar entrando no apoio. Mas quando isso não acontece, né? Como é que é o caso? Ó, eu estendo a divisória aqui até
onde encosta no diagrama decalado. A partir desse ponto, para essa camada já é LB. A partir do ponto C, isso aqui já conta como LB. É assim que todo programa e todo projetista decide como vai ser o comprimento e o corte da barra, tá? É exatamente assim. Então, na hora que eu boto aqui o gabarito da viga, ó, vai ficar claro que o B aqui, ó, ele começa bem na face do pilar, e é por isso que eu não precisei esticar até o diagrama decalado, tá? Essa é que é a regra. Então, o LB começa a contar a partir daí, ok? Sempre a partir daí. Só fazer um pequeno parêntese sobre decalagem de diagrama, tá? Todas as vezes que você está calculando lá o seu diagrama, a sua decalagem lá das tensões de tração, e você tem um apoio intermediário, como é esse cara aqui, tá? Mesmo que o teu comprimento de decalagem lá, na hora que tu chega no limite da decalagem, mesmo e LB começa a contar daqui, mesmo que não chegue no apoio ou que chegue um valor ancorando no apoio muito pequeno, ainda assim a norma nos obriga a ancorar pelo menos 10 φ da barra, tá? Então, cuidado com isso, porque apoio intermediário, muitas vezes quando você está fazendo a decalagem, aparece ali como se no comprimento de decalagem, principalmente se o seu negativo levanta muito positivo, a ancoragem pelo diagrama decalado, ela começa a contar muito antes do apoio, mas mesmo assim, você tem que levar, lembrando lá, né, 1/3 a 1/4 do AS ancorado, e nesse caso de apoio intermediário, a norma nos obriga a ancorar 10 vezes a bitola da barra, tá? Não esquece disso. Então tá lá na primeira camada com barra de 25, 10 φ, 25 centímetros tem que estar dentro do apoio. Isso é importantíssimo, porque senão o teu detalhamento sai errado, ok? Bom, eu agora vou repetir o mesmo processo, só que para o negativo, né? Então, vamos lá. Eu tenho barras em duas camadas no negativo, ó. Então, eu divido em duas partes iguais, né? Subo lá a partir da hora que encosta no diagrama decalado. Então, a partir daqui agora, ó, isso aqui já é o tamanho da barra em LB. Já começa a contar como se fosse o comprimento da barra. Então, eu vou ter esse comprimento e vou olhar na norma o que dá mais de LB. E é assim que eu decido o tamanho da minha barra. E a primeira camada, a mesma coisa, né? Vou lá no meu extremo do meu diagrama decalado e defino o que é o meu comprimento LB. Lembrando que o comprimento total da barra passa a ser, né, 2 vezes LB, porque é uma para cada lado, mais o meu AL, que é a distância horizontal do meu diagrama decalado. Agora nós vamos fazer um exemplo de uma viga mesmo. Bom, aqui eu quero fazer um exemplo completo contigo, tá? Então eu tenho uma viga aí a título de exemplo mesmo, biapoiado, vão de 5,60, uma carga distribuída de 2.300 kg por metro, quilograma-força por metro de carga, uma seção de 14,55. Como é que a boa prática de projeto nos manda fazer? Vou calcular o momento fletor, né, que é L2/8, com esse meu momento característico, você roda lá para um FCK de 25 MPa, CA 52,5. Então, achei meu AS. Na hora que eu acho meu AS, eu vou lá armar a minha peça, né? Então, um AS de 6,73, eu poderia ter 4 barras de 16, eu poderia 3 barras de 20 e 2 barras de 25. Qual eu escolho? Você escolhe a que você quiser, tá? No caso aqui, eu vou escolher a de 16 porque é a que me dá um AS mais próximo aí, né? Em teoria, eu estaria economizando AS. Vou lá fazer a continha do cortante, né? O meu QL/2, meu VC que vai entrar na conta do diagrama decalado. Calculo o meu AL, ó. Meu AL aí como 150 vezes o meu cortante de cálculo dividido por 2 vezes o meu cortante de cálculo menos a parcela VC. Então, achei o meu AL, deu 62,05, tá maior do que 0,5 de D, né? Porque D aí ia dar mais ou menos 50 centímetros. Então, quanto é meu AL? O AL é 62,09. Lembrando aqui, ó, se eu tenho boa aderência, sem gancho, um FCK de 25 MPa, o meu LB é 38 φ. Se eu tiver numa zona com gancho, 27 φ. Se eu tiver em má aderência, para um FCK de 25 MPa sem gancho, eu teria que ancorar um LB de 54 φ. Essa informação vai ser útil para eu definir o comprimento total da barra, uma vez que agora eu tenho um AL, eu vou achar onde a barra vai ficar e vou achar os extremos ali. Então, nesse caso específico, a rigor o nosso LB é 38 φ, né? Se eu estou trabalhando uma barra de 16, o meu LB dá 60,8 centímetros. Todas essas informações eu vou utilizar com o diagrama decalado para achar o meu tamanho de barra, tá? Considerando ainda aí que eu tenho 8 centímetros, né? 4 barras de 16, mas pela conta da flexão eu só precisava de 6,73, a norma me permite corrigir o meu LB necessário, né? Pela relação do AS existente com o AS necessário, e aí eu chego num comprimento de ancoragem de 52 centímetros.
Show de bola, achei todos os meus comprimentos. Vamos lá calcular agora a viga, né? Então, tracei lá o diagrama. Como vou armar em duas camadas? Vou dividir aqui em dois, ó. Decalei meu diagrama aqui de 0,62, tá? Que era a distânciazinha lá, AL, que eu havia apontado para vocês, ó. Então, a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, é a mesma distância daqui para cá, que é tudo 62, que é o AL que a gente achou. Então, eu pego essa altura toda aqui, divido por 2 e faço uma reta aqui no meio para achar as duas camadas, né? Então, tenho aqui, ó, 3,92, 62 de um lado, 62 do outro. Isso vai ser a minha primeira barra e ainda contando aqui o LB necessário que a gente tinha calculado no slide anterior como sendo de 52 centímetros. Tenho a segunda camada que eu já vou contar a partir do apoio, né? Por que a partir do apoio? Porque você está vendo, obviamente, que nessa camada o diagrama decalado não faz sentido começar aqui, né? Aqui, inclusive, estaria fora da viga. Então, eu vou começar aqui, ó, na face do apoio, que é o que normalmente acontece, né? Para a primeira camada. Vou começar na face do apoio e a partir da face do apoio eu também vou computar 52 centímetros de LB. Essa é a regra aí para a gente definir, ó. Então, como é meu comprimento final? Eu tenho duas barras de 16 na segunda camada com comprimento de 620 e tenho duas barras de 16 com comprimento final de 634. Obviamente que se o 634 não desce, né, para ser reto, na ponta você bota a dobra lá, a dobra de norma, para poder contabilizar o comprimento de ancoragem. Mas é rigorosamente assim que a gente vai calcular os comprimentos da barra, né? Pega o diagrama, decala em AL o diagrama a partir dos valores de cortante. Lembrando que esse AL tem que ser maior do que 0,5D. Muitos softwares, inclusive o TQS, usa como base 0,75D. Pega o diagrama decalado, calcula lá o número de camadas que você quer dividir na altura do diagrama decalado, pega onde essa reta horizontal encosta no diagrama decalado. A partir daqueles extremos em cada camada, eu tenho que adicionar o LB para cada lado. Gente, eu juro para vocês que é rigorosamente assim que se faz pela norma, ou qualquer software que você utiliza, seja o TQS, seja o Eberic. Sugiro você reassistir esse vídeo para se familiarizar mais com esse processo e tentar fazer algumas vigas aí à mão para você ficar craque em decalagem de diagrama. Mas concorda comigo que depois que você entende assim mastigadinho, é muito mais simples? E aí, gostou dessa aula? Deixa lá teu comentário se ficou alguma dúvida. Se quiser que eu traga algum tema novo aqui para o canal, deixa aqui nos comentários também. Ajuda a gente a divulgar. Agora, papo sério, se tu quiser aprender a projetar estruturas, vai na descrição desse vídeo, clica lá no link para tu conhecer a pós-graduação em estruturas de concreto aqui do INEC, Instituto Nacional de Engenharia Civil. Inscrições estão abertas, espero te ver por aqui. Valeu!